Você pode ser bonito, forte, inteligente, bem-sucedido e ainda assim ser completamente esquecível. Não adianta ter tudo se você não entende o que realmente deixa uma mulher pensando em você por dias. E o pior, muitos acham que o segredo está em falar mais, aparecer mais, se mostrar mais presente. Mas é exatamente aí que eles se perdem. Quanto mais você tenta ser lembrado, menos marcante você se torna. Porque a verdade é dura. Quem força a presença transmite carência. E a carência tem cheiro. Ela se revela nas entrelinhas. No bom dia, enviado só para manter contato, na necessidade de resposta rápida, na ansiedade de se explicar o tempo todo. E sabe o que acontece quando você age assim? Você perde o seu valor, sem nem perceber. A mente humana não se apega ao que é óbvio, ela se prende ao que é intrigante, ao que deixa espaço, ao que gera dúvida, ao que não está sempre disponível. E é aí que entra o poder do silêncio estoico, do homem que não precisa estar presente o tempo todo para ser lembrado, do homem que entende que presença sem propósito vira ruído. Você quer ser inesquecível? Então aprenda a ser seletivo com a sua atenção. Mulheres não querem homens que se jogam a qualquer sinal de carinho. Elas se lembram daqueles que têm um mundo próprio, que sabem dizer não, que não precisam responder tudo, que somem, às vezes, não por jogo, mas porque tem uma vida real acontecendo. Esses são os que grudam na mente, mas tem mais. Sabe qual o maior erro que quase todos cometem? Achar que ser inesquecível depende do outro. Depende dela ver valor em você. Mas os estoicos já ensinavam, não se trata do que os outros pensam. Se trata de quem você é, quando ninguém está olhando. Você pode ter a melhor aparência do mundo, mas se a sua energia grita, eu preciso ser aceito, você se torna comum. Porque comum é o homem que vive buscando aprovação. O inesquecível é o que vive por propósito, por missão, por princípios. Ele não quer impressionar, ele quer viver bem. E é por isso que ele impressiona, sem querer. As mulheres sentem, elas percebem a postura de quem se conhece, de quem tem domínio sobre si, de quem não se deixa levar por emoções passageiras, de quem sabe esperar, de quem responde mas não reage, de quem age com calma, mesmo quando o mundo grita. E sabe o que é mais louco? Esses homens que são lembrados por tanto tempo quase nunca falam de si. Eles escutam mais do que falam, observam mais do que comentam, falam pouco, mas quando falam, cada palavra carrega peso, porque não dizem o que ela quer ouvir, dizem o que precisa ser dito, mesmo que doa, mesmo que isso custe a atenção dela. Porque o objetivo deles nunca foi agradar, foi ser verdadeiro. Esse tipo de homem incomoda, mas também marca. É o tipo que ela tenta esquecer, mas não consegue. Porque não era só o que ele dizia, era o que ele fazia ela sentir. Segurança, direção, calma, coisas raras, coisas que a maioria dos homens hoje perdeu. Então, se você quer ser inesquecível, não se preocupe em aparecer mais. Se preocupe em ser mais íntegro, mais firme, mais autêntico. Pare de tentar ser lembrado e comece a se tornar impossível de ignorar. Existe uma coisa que quase ninguém te conta. Mulheres não se apegam ao que você mostra. Elas se apegam ao que você representa. E o que você representa depende menos do que você fala e mais de como você vive. A maioria está tentando conquistar com palavras, mas a verdade é que a atração real nasce da coerência emocional. Quer saber o que faz um homem ficar na mente de uma mulher por dias? É quando ela sente que ele é igual por dentro e por fora. Ele não muda o tom para agradar. Ele não altera a opinião para ser aceito. Ele não ri de tudo, não se desculpa por existir. Esse tipo de homem transmite algo raro: alinhamento, integridade, verdade. E isso ativa algo ancestral no cérebro.
Feminino, o instinto de confiar. Não importa se ele tem milhões ou se anda a pé. O que atrai é quando ela percebe que ele sabe quem é e o que está fazendo com a vida dele. Isso cria um campo magnético em torno do homem que vive com intenção. Ela pode até não entender racionalmente, mas vai lembrar dele mesmo sem querer. Enquanto isso, muitos estão tentando fazer com que ela sinta alguma coisa. Postam indiretamente, mandam mensagens calculadas, tentam gerar ciúmes. Mas o problema desses jogos é simples. Quem joga já perdeu, porque mostra que precisa da validação do outro para se sentir inteiro. E alguém que precisa tanto ser notado, raramente é lembrado com respeito. Agora, preste atenção nisso. Você pode sair com ela, dormir com ela, fazer ela rir, e mesmo assim ser apagado da memória dela em uma semana. Por quê? Porque você foi previsível, porque você entregou tudo de uma vez, porque você estava sempre disponível, sempre tentando, sempre presente. E nenhum homem sempre presente é valorizado por muito tempo. Por outro lado, sabe aquele homem que não se apressa? Que não entrega tudo no primeiro encontro? Que não se dobra ao menor sinal de rejeição? Esse é o tipo de homem que ela lembra no silêncio, no banho, no trânsito, antes de dormir, porque ele representa algo diferente, algo que não está mais por aí. Isso tem um nome: escassez comportamental. Você se torna escasso não por fingir, mas porque tem prioridades maiores que a aprovação alheia. Você tem metas, princípios, uma vida em construção. E ela percebe isso sem você precisar dizer uma palavra. A filosofia estoica ensina: não busque ser admirado, busque ser virtuoso. A admiração virá por consequência. Ou seja, o foco nunca deve estar no efeito, mas na causa. Você não é lembrado porque tentou impressionar. Você é lembrado porque foi verdadeiro num mundo cheio de máscaras. E aqui está o detalhe mais brutal. Ela pode até ficar com outros depois de você, mas nenhum vai ter o mesmo impacto, porque os outros talvez até ofereçam mais, mas nunca vão oferecer quem você foi. E caráter, visão de mundo, autocontrole, são qualidades que não se imitam. Então, pare de correr atrás da lembrança dela. Construa o tipo de vida que gruda na memória de qualquer pessoa que cruza o seu caminho. Seja o tipo de homem que não se repete, não porque grita, mas porque vive em silêncio o que os outros só fingem nas redes sociais. Você quer saber o verdadeiro erro que apaga um homem da mente de uma mulher? É tentar ser tudo o que ela quer. E o pior, fazer isso achando que está sendo um homem melhor. Mas sabe o que acontece quando você se adapta demais? Você deixa de ser você e se transforma numa extensão do desejo dela. Isso não é admiração, é anulação. A natureza não respeita o que se dobra por qualquer vento. O bambu até balança, mas o carvalho, esse permanece firme, mesmo quando a tempestade tenta derrubar. No mundo real, o carvalho é o homem que tem limites, que não responde tudo na hora, que não se ofende fácil, que sabe dizer não. É o homem que tem centro, que tem eixo, e esse é o paradoxo que poucos entendem. Quanto mais você tenta agradar, mais rápido ela se cansa. Por quê? Porque o cérebro humano valoriza o que é escasso, não o que é abundante demais. E quando você está sempre dizendo sim, sempre concordando, sempre sorrindo, você vira pano de fundo, e pano de fundo nunca prende a atenção. A mulher pode até elogiar sua gentileza, sua disponibilidade, sua doçura, mas por dentro ela sente. Ele não é desafiador, ele é previsível, ele é seguro demais. E o que é seguro demais se torna entediante. A mente humana busca estímulo, não submissão. Os grandes estoicos diziam: nada é mais atraente do que alguém que não se abala com a opinião dos outros. Você pode ouvir isso e achar que é frieza, mas na prática é magnetismo, porque alguém que não se altera para ser aceito gera curiosidade, e a curiosidade é o primeiro passo da obsessão. Pense bem,
Qual foi a última vez que você não respondeu uma mensagem imediatamente? E a outra pessoa veio atrás querendo saber o que aconteceu? Não foi porque você quis manipular, foi porque, por um instante, você saiu do ciclo de oferta infinita. E isso cria valor. Você não precisa ser grosso, mas precisa ser seletivo. Você não precisa sumir, mas precisa ter presença intermitente, daquela que aparece com impacto e some com propósito. Homens assim não são esquecidos. Eles são notados até quando estão em silêncio. Enquanto muitos estão focados em conquistar, os homens que marcam presença de verdade estão focados em evoluir. Eles sabem que quanto mais inteiros se tornam, mais difícil será para alguém esquecê-los. Porque eles não ofereceram uma performance, eles ofereceram uma presença, e presença não se compra, não se força, não se copia. Ela pode até tentar seguir a vida, mas vai lembrar da sua clareza, da sua energia, do modo como você não se dobrou para caber na expectativa dela. E vai se perguntar, por que ele foi diferente? E aí está o segredo. Você não se destacou pelo que falou. Você se destacou pelo que não precisou provar. Existe um tipo de presença que ultrapassa a lógica. Uma presença que continua, mesmo depois que o homem vai embora. Ela está em silêncio, escutando uma música qualquer e, de repente, se pega pensando em você, sem motivo aparente, sem uma razão concreta. Mas ali está você, de novo. E o mais curioso, não foi porque você fez muito, foi porque você fez o essencial. Você não tentou impressionar com frases prontas, nem se desesperou para ser lembrado. Você apenas foi consistente. Consistente em quem é, consistente no que acredita, consistente no que transmite. E isso é raro. Muito mais raro do que beleza, dinheiro ou status, porque qualquer um pode comprar uma imagem, mas poucos carregam uma identidade sólida. Os estoicos ensinavam, a maior conquista de um homem é o domínio de si mesmo. E esse domínio, essa presença calma, firme, sem esforço, é o que mais confunde uma mulher que está acostumada com homens ansiosos por validação. Você não correu atrás, não insistiu, não fez cena, mas também não foi frio. Você apenas demonstrou que não está tentando convencer ninguém de nada. E isso, por si só, é irresistível, porque transmite um sinal poderoso. Você está inteiro, não incompleto. O problema da maioria é justamente esse. Eles chegam já pedindo espaço, amor, atenção. Entram com fome, com sede, com carência, e ninguém é atraído por carência. Carência pesa, carência cobra, carência sufoca. Mas um homem que não exige, não mendiga, não dramatiza, esse é lembrado como um mistério. E tudo que é misterioso ocupa espaço na mente, porque no fundo toda mulher já encontrou dezenas de caras que diziam "te quero". Mas quantas ela encontrou que souberam se retirar com dignidade quando perceberam que não era a hora? Quantos ela conheceu que sabiam respeitar o próprio tempo, os próprios valores, a própria essência, mesmo em silêncio? É isso que marca, é isso que fica. Não é a frase bonita no WhatsApp, é o comportamento firme no momento certo, é a ausência bem colocada, é a força que não precisa ser gritada. Ela pode até não admitir, mas vai se lembrar do seu olhar que não pedia, mas observava, da sua calma diante do que tiraria qualquer um do eixo, do modo como você falou pouco, mas transmitiu muito. Homens assim não são apenas lembrados, eles se tornam referência do que é raro. Então, enquanto os outros tentam ser lembrados, pelo barulho que fazem, você será lembrado pelo silêncio que deixou. E esse silêncio tem nome: presença autêntica. Você já reparou como certos homens entram em um ambiente e nem precisam falar nada para que todos notem sua presença? Eles não são os mais altos, nem os mais bonitos, nem os mais ricos. Mas há algo neles, algo que não se pode forçar. É uma coerência silenciosa.
E essa é uma das chaves menos faladas para ser inesquecível: a coerência emocional. Quando você diz algo e sua atitude confirma. Quando você promete pouco, mas entrega muito. Quando sua calma é maior que seu ego. A maioria dos homens age como camaleões emocionais. Mudam de ideia, de tom, de postura, dependendo de quem está ao lado. Querem ser aceitos, querem ser amados. Mas o preço disso é alto. Eles se tornam previsíveis. E o que é previsível se torna esquecível. Agora, um homem coerente, esse permanece. Ele não muda de princípios para agradar. Ele não se explica o tempo todo. Ele não reage por impulso, porque ele tem uma bússola interna, não um GPS emocional externo. Sêneca escreveu: nada é mais admirável do que alguém que é o mesmo em todas as circunstâncias. E você pode achar isso simples, mas quantos homens você conhece que não se dobram ao elogio e também não se quebram diante da rejeição? Essa firmeza, essa constância emocional é o que transforma um homem comum em alguém memorável. Porque quando uma mulher sente que você não é movido por carência, mas por convicção, ela percebe que está diante de algo raro. E o cérebro valoriza o que é raro. Não se trata de jogar jogos. É sobre ter um padrão interno que ninguém lá fora consegue bagunçar. Ela pode até testar seus limites. Pode tentar provocar uma reação. Mas quando você responde com clareza, com firmeza, com autocontrole, ela entende. Esse não é um menino que precisa de mim, é um homem que escolhe estar aqui. E isso é extremamente poderoso, porque mostra que a sua presença é um presente, não um pedido. E quanto mais você sustenta esse nível de integridade emocional, mais difícil será te tirar da mente. Porque o mundo está cheio de reações automáticas, mas quase ninguém sabe o poder de uma resposta consciente. E uma mulher inteligente sabe reconhecer a diferença. Ela pode sair com outros, conversar com outros, até sorrir para outros, mas em algum momento vai lembrar de você e vai se perguntar como ele conseguia ser tão firme e tão leve. Ao mesmo tempo, é isso que marca, é isso que fica, não é a intensidade teatral, é a consistência silenciosa de alguém que se conhece. O erro fatal que muitos cometem sem perceber é achar que precisam fazer mais para serem lembrados, mais mensagens, mais flores, mais demonstrações, como se a intensidade fosse sinônimo de conexão. Mas a mente humana não funciona assim. Não é o excesso que marca, é o impacto emocional silencioso. E sabe o que tem mais impacto que palavras bonitas? A sua capacidade de ficar em paz na ausência dela. Quando você mostra, de forma genuína, que sua felicidade não depende da presença de ninguém, você ativa nela o maior dos gatilhos. Porque ele está bem, mesmo sem mim. É aí que a dúvida nasce. É aí que a lembrança começa a crescer. Porque o que desafia o ego ocupa espaço na memória. Epicteto dizia: não é o que acontece que nos perturba, mas o julgamento que fazemos sobre o que acontece. Ou seja, o problema não é ela se afastar. O problema é você interpretar esse afastamento como uma ameaça. E quando você reage com medo, desespero ou insegurança, você entrega o poder. Mas quando você responde com serenidade, com presença tranquila, com dignidade, ela percebe que você não está competindo por atenção. Você está simplesmente vivendo, e vivendo bem. Esse é o tipo de homem que não suplica, que não tenta provar seu valor, que não transforma a ausência dela num drama, mas sim numa oportunidade de continuar evoluindo. E não existe mulher que não admire isso. Mesmo que não diga, mesmo que não demonstre, porque homens assim se tornam uma referência silenciosa, um padrão que ela compara, mesmo inconscientemente, com todos os outros. Ela sai com outro cara e percebe que ele fala demais, que reage demais, que se esforça demais e sem entender exatamente o porquê.
Ela sente falta daquele silêncio confortável que só você sabia manter, porque existe algo mais valioso do que o esforço exagerado, a tranquilidade de quem não precisa provar nada. Você quer ser lembrado? Então pare de correr atrás. Pare de tentar convencer, pare de se explicar tanto. Seja o tipo de homem que ela observa de longe e se pergunta: será que ele ainda pensa em mim ou já está em outro nível? Essa dúvida é a semente da lembrança. E a lembrança é o começo da saudade. Mas isso só nasce quando você mostra que consegue continuar, sem precisar que ela volte. Porque é exatamente aí que ela começa a pensar em voltar. Existe um paradoxo curioso sobre o desejo humano. Quanto mais você se oferece, menos valor você tem. Quanto mais disponível você está, mais invisível você se torna. E isso não tem nada a ver com jogar joguinhos, tem a ver com percepção de valor, com a ideia, enraizada na mente humana, de que tudo que é facilmente acessível perde o brilho com o tempo. E aqui está o paradoxo. Quanto menos você tenta ser inesquecível, mais inesquecível você se torna. Porque a mente não guarda aquilo que se entrega demais. Ela guarda aquilo que desafia, que provoca, que instiga. Marco Aurélio dizia: valorize-se. E os outros também o farão. Mas não é possível se valorizar se você está sempre tentando se encaixar, se está sempre tentando agradar, se está sempre disponível. Você quer ser lembrado por uma mulher? Então pare de ser previsível. Pare de ser um personagem montado para impressionar. Seja um homem com vida própria, com objetivos que não giram em torno dela, com uma rotina tão rica que a presença dela é um bônus, não a razão principal. Sabe o que mais desperta curiosidade em uma mulher? Um homem que está em silêncio, mas não está vazio, que não está postando indiretas, que não está implorando atenção, que está vivendo e vivendo bem. Isso mexe com ela, porque no fundo toda mulher sabe, homens assim são raros, homens assim não se agarram, eles inspiram. E quanto mais você se torna uma fonte de inspiração, mais espaço você ocupa na mente dela. E não é ocupação forçada, é natural, é inevitável. Ela pode até dizer que seguiu em frente, pode até postar como se estivesse feliz, mas lá dentro, em algum momento, o nome que volta é o seu, e não por insistência, mas pela sua ausência, pelo seu silêncio cheio de sentido, pelo seu olhar que nunca implorou, pelo seu respeito próprio que nunca vacilou. Porque enquanto você cuida da sua energia, do seu foco, do seu crescimento, ela começa a lembrar, e quanto mais você cresce, mais difícil será ela esquecer. Esse é o paradoxo que poucos entendem. Quanto mais você se retira com dignidade, mais presente você se torna na memória dela. Existe um tipo de presença que marca mais do que qualquer toque. É a presença de um homem que tem coerência emocional. Ela pode até não entender isso racionalmente, mas ela sente. Ela sente quando você é estável, quando suas atitudes não mudam só porque ela te ignorou, quando você não se desmancha porque ela está distante, quando sua voz tem o mesmo tom, com ou sem atenção dela. Isso, meu amigo, é raro, e tudo o que é raro é lembrado. Os estoicos diziam que o verdadeiro poder está no domínio sobre si mesmo. E nesse mundo, onde a maioria reage como um animal ferido, quem mantém a calma vira exceção, e exceções não são esquecidas. Você quer ser inesquecível? Então não permita que ela controle seu humor. Seu dia não pode começar feliz porque ela respondeu, e terminar arruinado porque ela sumiu. Você precisa ser um porto firme, uma rocha, não para impressionar, mas porque é isso que um homem disciplinado faz. Ele não negocia sua paz. E olha só o que acontece. Quando ela percebe que você continua sendo o mesmo, com ou sem ela, ela se desarma, porque o jogo perde sentido.
Ela percebe que não tem poder sobre você e, ao invés de se afastar, ela começa a se aproximar, porque no fundo toda mulher quer segurança, mas não uma segurança forçada, desesperada, pegajosa. Ela quer a segurança de um homem que não se curva à oscilação emocional dela. E esse tipo de presença não se apaga. Não importa quanto tempo passe, ela vai lembrar do cara que era coerente, que não surtava, que não se perdia, que não mudava de postura dependendo da resposta dela, porque esse tipo de homem é como um espelho. Ele mostra para ela quem ela é e também quem ela gostaria de ser. Não se trata de ser frio, se trata de ser profundamente firme. E firmeza, hoje, é quase uma superpotência. Lembre disso, as mulheres não lembram do mais engraçado, nem do mais bonito. Elas lembram do mais constante, daquele que tinha um coração em paz e não uma alma em disputa. Tem algo que a maioria dos homens não percebe, mas que afasta mais do que qualquer erro visível. É sutil, silencioso, mas destrói a sua imagem na mente de uma mulher. Sabe o que é? Carência disfarçada de interesse. É quando você elogia demais, quando responde em segundos, quando vive em função de uma possível resposta. É quando você não está tentando se conectar, você está tentando se salvar. E esse tipo de energia, meu irmão, ela sente, mesmo que você diga as palavras certas, mesmo que mande flores, mesmo que se declare. Se por trás disso existe desespero, você se torna previsível, e o previsível é descartável. Os estoicos ensinavam: domine suas emoções ou será escravo daqueles que percebem sua fraqueza. E é exatamente isso que acontece. Quando uma mulher sente que você precisa dela para se sentir validado, ela não te admira, ela te analisa e depois se afasta. A raiz desse comportamento está na sua relação consigo mesmo. Você não se acha suficiente, você se sente inferior e por isso tenta compensar com atenção, com agrado, com presença exagerada. Só que aqui vai uma verdade dura. Quanto mais você tenta provar que merece amor, menos digno você parece. Por quê? Quem sabe o próprio valor não implora, não explica, não persegue, ele vive. Ele constrói, ele se move, e isso faz com que ela pense em você. Porque você não parece um mendigo emocional. Você parece um homem com propósito, com clareza, com centro. É a sua postura silenciosa que te torna inesquecível. É a sua leveza em se retirar sem drama. É a sua paz em não ser escolhido. É a sua naturalidade ao não insistir. Essas são as coisas que colam na memória de uma mulher, porque são raras, e tudo que é raro, ela repassa mentalmente. Ela compara. Ela se pergunta: por que ele não correu atrás de mim como os outros? Por que ele não se desfez tentando me provar algo? E é aí que a lembrança se fixa, porque ela não entendeu. E o que a mente não entende, ela repete, ela revisita, ela não esquece. Se você quer mesmo que uma mulher não tire você da cabeça, entenda que tudo começa dentro de você. Não é sobre controlar ela, não é sobre estratégias vazias, é sobre se tornar um homem que se guia pela própria luz. Os grandes filósofos já sabiam disso. Sêneca dizia: ninguém é capaz de causar dano a quem é seu próprio mestre. Quando você se torna seu próprio guia, quando você domina suas emoções, seus pensamentos, suas ações, você deixa de ser apenas mais um na multidão. Você se torna um homem que inspira, que chama a atenção, que marca. A verdade é essa: mulheres vão notar a diferença no seu jeito de estar no mundo, no seu olhar seguro, na sua calma, no seu respeito próprio. E isso não é algo que você encontra fora, está dentro de você, na forma como você decide viver a sua vida, na forma como você escolhe se amar e se respeitar. Então, se você quer ser inesquecível, comece agora a trilhar esse caminho. Seja o seu próprio guia. Não dependa da aprovação de ninguém.
E se você concorda que ser seu próprio guia é o primeiro passo para conquistar respeito e admiração, deixe nos comentários a frase "Sou meu guia". Vamos criar juntos uma comunidade de homens que sabem seu valor. Curta, compartilhe e siga para mais conteúdos que vão transformar sua mentalidade. Porque quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor também muda. Lembre-se, desse jeito, as mulheres não vão tirar você da cabeça.